Olá, queridos. Boa tarde. Nós estamos mais uma vez na sua companhia com o programa Palavra em Debate. E mais uma vez para debatermos com a doutora Verusca e a Ana Cristina. Também estamos em boa companhia. E nós queremos falar nessa tarde sobre um tema muito importante, que é a educação, um legado para o futuro. E hoje nós vamos estar aqui discutindo esse assunto e no primeiro momento pensando, né? A educação, a gente sabe que a educação até pelo menos no século XIX era uma função, ou era um papel da família e de grupos pequenos. Depois disso foi institucionalizado a educação e a família de certa maneira perdeu um pouco dessa responsabilidade. E hoje a gente vê que há uma discussão muito grande em cima desses assuntos, porque de certa maneira, Verusca e Ana, a família ela não quer se sentir responsável pela educação. E a escola acha injusto ter que assumir toda a educação de uma criança. Então é um assunto muito polêmico e nós vamos conversar hoje sobre este tema. O que vocês acham? É interessante essa questão desse tempo mais antigo, né, onde realmente os pais eles participavam desse processo educacional. Até porque eu acho que a amplitude do conhecimento era menor. Hoje tem astrofísica, tem tanta coisa que o homem descobriu. A evolução do homem também levou que essa questão educacional, de formação, fosse dividido entre a família e o Estado, o governo. E eu acho que hoje, na nossa modernidade, eu acho que seria impossível para um pai conseguir dar todo esse legado de descobertas, de ciência dentro da sua casa. Tinha que ser um super crânio, né? Mas, assim, eu vejo, Rose e Verusca, que não omitindo uma coisa em detrimento da outra, eu percebo assim que o que falta, né? A educação formal, ela é uma educação que não existe Deus. Né? Você estuda tudo que o Criador fez. Eu tenho uma crítica ao sistema educacional, porque você estuda biologia, o homem consegue enxergar as coisas, ele consegue descobrir as coisas, mas tudo isso é descolado do seu Criador. Essa questão da barreira entre a religião, né, e a educação formal, o conhecimento que o homem obteve de tudo aquilo que Deus criou, porque na verdade a ciência é a descoberta da criação de Deus. E hoje a gente vê, né, essa trincheira. Como que eu vou falar de Deus na formação e não ser religioso? Então hoje a gente vê uma ciência sem Deus e esse legado é passado para os nossos filhos, como se a ciência e tudo que se descobrisse não houvesse um Criador, não houvesse um legado espiritual para passar na formação de um ser humano. Então hoje, assim, e eu gostaria até que a gente falasse um pouco sobre isso, essa questão dessa linha divisória. É uma linha divisória. Eu não posso abordar religião, e eu concordo, porque religião é a crença de cada um, o modo que a pessoa expressa externamente a sua crença. Mas, para mim, a educação cristã, ela vai além de qualquer dogma, de qualquer doutrina, porque, na verdade, a educação cristã, ela traz princípios que muitas religiões não trazem. Princípios de relação social, de relacionamento familiar. Então, hoje eu acho que é um grande buraco no processo educacional quando a gente vê somente aquilo que eu posso provar. Eu só falo aquilo que eu posso provar. E isso dificulta, talvez, na formação integral de um indivíduo. Então, tem um fator interessante aí que a gente também tem que prestar atenção, que muitas coisas acabam sendo responsabilidade mesmo das famílias. É muito complicado você entregar a educação muitas vezes, eu compreendo plenamente isso, na responsabilidade apenas da instituição. Então esse é um fator interessante, cada família abraçar a sua responsabilidade. Aquilo que a escola não consegue ou não tem condição de cobrir, a família deve cobrir. O problema é que as famílias hoje, infelizmente, enfrentam conflitos muito grandes.
E dentro desses conflitos, fica muito difícil de se ter uma atenção especial para essas crianças, para esses jovens. Por isso que a quantidade de jovens hoje que passa por dificuldades, problemas, envolvido com uma série de dificuldades, é muito grande, né? Agora, existe também uma outra situação, que é uma confusão muito grande que se faz entre uma justificativa que as escolas utilizam, não, a gente não pode falar muito de Deus, porque por conta da Constituição brasileira, por conta do direito à liberdade religiosa, por conta de uma série de coisas, nós não podemos invadir esse espaço. Infelizmente, não são todas as famílias que são cristãs. Então, é inadmissível para essas famílias não cristãs que se tenha qualquer menção ao cristianismo, seja ela qual for. Então, eu entendo plenamente por esse lado também. Por isso que as famílias precisam ter esse espaço também de compreensão e cumprir seu caminho. Mas existe uma outra situação, que antes de passar para vocês também, que hoje existe a permissão, por conta também da liberdade religiosa, de que instituições cristãs passem essa cultura. Então, se a família não tem condição, tempo, enfim, de passar essa educação cristã, hoje nós temos escolas cristãs, que por mais que por lei não seja obrigatório o ensino religioso, ou com base cristã, se permite isso numa escola cristã. A partir do momento que ela é particular, ela tem liberdade de ensinar o que quiser. Quem colocou seu filho sabe da metodologia utilizada. Então também está uma coisa aí para a gente poder opinar, caso a família não tenha esse espaço. É interessante essa questão, porque se você tiver uma escola, se você pode optar de colocar numa escola que caminha pelos princípios bíblicos, que caminha por aquilo que você ensina em casa como cristão, seria o ideal, né? Seria o ideal, porque é um pouco complicado realmente a educação cristã entrar numa escola secular. É muito difícil. Porque é aquilo que você falou, Verusca. O que acontece? Você vai chegar lá, vai ter pessoas de outras religiões. E os pais, eles vão ter dificuldade de aceitar isso. Então, o ideal seria que a gente tivesse essa opção. Mas, por um outro lado também, eu acredito assim, que existe N escolas, a gente pode falar das particulares. E, muitas vezes, se você quiser colocar o seu filho numa escola que está ensinando por princípio, você vai isolar, de alguma maneira, o seu filho de uma realidade. Eu penso assim, que é a realidade do mundo. Né? Ele vai para a escola, ele vai para uma escola que ensina princípios cristãos, e depois ele vai sair da escola e vai para uma faculdade. Não vai existir uma faculdade que vai estar totalmente direcionada para ensinar através desses princípios. Então, eu acredito que a família é a base principal para ensinar esses princípios. Eu acredito que dentro de casa, e é até bom a gente separar também essa questão do papel da família e do papel da escola. Qual que é o papel da escola? O papel da escola é transferir, é ensinar conhecimentos, trabalhar com essa criança ou com esse indivíduo, de que ele desenvolva suas habilidades, seus potenciais, de que ele se transforme num bom cidadão. A família também tem esse papel, mas a família, ela é a base de tudo. A família, o papel principal da família é ensinar princípios. E aí, então, entra essa questão de princípios, sejam eles bíblicos ou morais, aquilo que você pretende ensinar para a criança ou para o filho. Então, é bom diferenciar isso, porque a gente, às vezes, vê que as pessoas, a gente vê a escola, muitas vezes, responsabilizando a família de coisas que a escola deveria ensinar. E a família responsabiliza a escola daquilo que ela deveria ensinar. Então, quando esses papéis são bem definidos, fica muito mais claro aos pais, muito mais claro aos professores, destes papéis, vai facilitar a educação e ninguém vai ser omisso e nem negligente na sua função. E a família, é na família que a gente forma toda a nossa estrutura. Né? A escola, ela vai o quê? Ajudar, ela vai ser uma mediadora na sociabilização, mas na família que vai ser formada a estrutura da criança, de como que ela vai se relacionar também neste mundo lá fora, a questão do respeito ao mais velho, do respeito às autoridades, todo esse legado é ensinado principalmente, ou deveria ser ensinado principalmente dentro de casa. Essa é a minha postura, essa é a minha posição. Mas nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já.
A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Estamos voltando aos nossos comerciais. E esse assunto, né, de educação, um legado para o futuro, é algo que realmente preocupa toda a família brasileira, porque todos nós desejamos que os nossos filhos eles tenham a melhor formação, a melhor qualificação. Contamos sim com a ajuda do governo. Existe essa proposta que está se estendendo das escolas de tempo integral, que em parte vem solucionar essa questão da mulher estar trabalhando fora, o homem também. Então, a figura de pai e mãe, às vezes, não estão tão presentes assim na família durante o dia, mas foi como a doutora Verusca colocou, não é tanto quantidade de tempo, mas a qualidade. Mas nós temos pais e mães que estão nos ouvindo. Nós precisamos ter essa consciência que o legado que será deixado pela escola, por mais tempo, mais horas, que ele dedique no desenvolvimento intelectual, cognitivo do nosso filho, nós temos que lembrar que se nós não deixarmos o nosso legado espiritual, eles vão ser simplesmente zumbis, médicos zumbis, fisioterapeuta, técnicos que não têm a vida de Deus. E o que faz todo o diferencial é a vida de Deus nos nossos filhos, e o maior legado que nós podemos deixar é isso. Então, nós estamos conversando sobre essa questão da escola, mas nós temos consciência também da importância da gente estar fazendo essa leitura, né, dessa situação da nossa modernidade, pouco tempo, passar uma qualidade, às vezes a culpa que vem na família por não conseguir alcançar esses objetivos. Temos que entender, né, Ana, que a família é a base de toda uma estrutura, de uma estrutura de educação. É aquilo que a escola vai ensinar no aprendizado, no desenvolvimento da criança, de certa maneira, ela só vai solidificar, ela pelo menos deveria solidificar aquilo que já foi ensinado em casa, né? A gente vê muitas vezes as crianças, elas chegam nas escolas não respeitando a autoridade, não respeitam a autoridade do professor, não respeitam o coleguinha, não respeitam a autoridade da diretoria, do coordenador, quem quer que seja. E a gente vê que isso já é um problema na família. Se existe a escola, ela vai refletir os problemas da família, é isso que eu vejo. Muitas vezes essa dificuldade de respeitar, um exemplo que eu dei da autoridade, é porque dentro de casa não existe esse respeito pelos pais, da autoridade, entender o papel do pai, da mãe dentro da família. Então a família ela tem esse papel imprescindível de ensinar os princípios, né, no caráter da criança, aquilo que é importante. E a gente vê assim que muitas vezes as dificuldades que as crianças sofrem na escola, até mesmo de aprendizado, dificuldade de leitura, dificuldade de sociabilização, é porque ela está passando por algumas dificuldades dentro da casa, né, por falta de atenção dos pais, pela negligência dos pais, não apenas em sentido do ensino, né, formal da criança, mas a negligência da falta de atenção, na negligência da falta de carinho, da falta de cuidados. Então, muitas dificuldades que as crianças apresentam na escola é um reflexo da dificuldade que ela tem dentro da família. Acho que vale a pena aí cada um refletir um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente até dar continuidade, a gente vai estar agora com o nosso repórter Carlos Vonei nas ruas de São Paulo e a gente continua falando sobre esse tema. A sociedade ela é fundamentada numa célula matre, numa célula maior, que é a família. Uma família forte produz uma sociedade forte. Falando de uma forma mais aberta e sincera, uma saúde decente, uma educação decente, transporte decente. Olha, a família é a base da sociedade. Quando as coisas vão bem dentro de casa, nós temos mais força, mais disposição. Se o senhor tivesse uma frase para mandar para as famílias agora, uma frase de impacto
onde essa pessoa poderia refletir e procurar melhorar a família, que frase o senhor mandaria? Que mensagem o senhor mandaria? Se você perder seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Porém, se você perder a sua família, você perdeu o seu maior tesouro. Porque o maior tesouro que Deus nos deu, depois de Jesus, é a nossa família. E dentro dessa temática, eu gostaria de abordar aqui um pouco esse projeto que o nosso Brasil tem de escolas de tempo integral. Ao mesmo tempo que nós temos que dividir essa função de pais que são formadores do caráter, a escola trazendo conhecimento científico, mas hoje a gente vê uma tendência de escolas de tempo integral, né? Isso era muito mais um projeto que tinha escolas particulares, mas isso tem alcançado a escola pública. Em média, eles ficam de 8h30, 9h30. E aí, nessa sociedade moderna que nós vivemos, e eu fico pensando, será que sobra esse tempo substancial para a gente tratar de caráter, para a gente tratar tantos assuntos, sendo que a mãe trabalha, o pai também está ausente, e às vezes o que sobra é aquele tempo muito exíguo, muito curto, onde você vai deixar o seu legado, porque a Bíblia é muito clara, ela diz assim para a gente que uma geração contará para outra geração os feitos do Senhor. E muitas vezes a gente não vê pelo ritmo social, pelo ritmo imposto pela nossa sociedade, por nós estarmos na maior capital aqui do Brasil, São Paulo. Então a gente vê que a escola de tempo integral, ela favorece o conhecimento, mas boa parte do tempo eles estão mais na socialização. E aí eu fico preocupada, porque quando a gente vai para a escola, a gente vê muita mãe e professores reclamando da educação, das dificuldades da própria escola informar os alunos. Então eu acho que a gente não chegou, em termos de Brasil, nós não chegamos a um equilíbrio. Até onde a família vai, porque até essa questão do tempo, acabam as crianças, até a adolescência, o fim da adolescência, dando muito tempo. E esse é um projeto que vai crescer. Nós temos ainda muitos analfabetos no Brasil e existe um incentivo do governo que a gente forme, que a gente tire o nosso Brasil da ignorância, que a gente dê mais tempo, que a gente forme mais, que esses nossos jovens virem atletas. Mas a gente também vê que esse tempo é muito grande dentro da escola. Eu sei que a gente talvez não tenha noção do que vai acontecer na próxima geração. Mas eu vejo que o relacionamento familiar, essa convivência, ela fica mais restrita. Né? E eu não sei o que vai dar isso no futuro. Eu não sei se eu me preocupo muito com a quantidade de tempo, mas eu me preocupo com a qualidade de tempo. E também uma coisa que acontece muito, né, Verus, que a gente vê muitos pais, os pais ficam tanto tempo com os filhos, mas muitas vezes eles não dão qualidade. Então eu penso assim, esse projeto de se fazer uma escola onde a criança fica em tempo integral é uma maneira de suprir uma necessidade que existe. Porque de qualquer forma os pais eles vão sair a trabalho. E aonde ficam essas crianças? Nós vivemos uma época, uma geração que os avós, eles não assumem mais a educação dos filhos, dos netos. Os avós, eles também estão trabalhando, também estão estudando, eles já estão, como estão vivendo mais os idosos, eles têm os seus sonhos, os seus projetos. E essa educação da criança ficou, de certa maneira, colocada para a escola, né? Ou então ela vai ficar na rua, ou então ela vai ficar sozinha. Então alguém vem suprir essa necessidade. Se existe um projeto bem feito, né, de qualidade, onde essas crianças vão conseguir desenvolver, né, seus conhecimentos, vão ter um desenvolvimento melhor dentro da escola, eu acho excelente. Mas também se vai acontecer uma escola onde essas crianças vão ficar sem nenhum acompanhamento, onde elas vão ficar apenas ali sem ter o que fazer, também não vai adiantar muita coisa. Né? Alojamento de vidas, né? Não adianta. Mas tem uma coisa também que a gente tem que pontuar, que uma coisa é inteligência, né? A inteligência a gente desenvolve, a gente cria, de alguma forma a gente oferece conteúdos para que esses jovens possam utilizar e desenvolver essa capacidade. Outra coisa é sabedoria. Nem todo inteligente é sábio.
Então a gente tem que entender que a gente está colocando realmente os filhos numa instituição, mas que ali vai ser passado um conteúdo, mas não vai estar sendo passado uma sabedoria que é puramente familiar. Que é uma responsabilidade da família. É isso que tem que ficar bem claro. Os filhos, eles estarão na escola para adquirir conhecimento, para desenvolver os seus potenciais. Que não vai adiantar de nada se não tiver a sabedoria familiar e o amor familiar. O tratamento no caráter, a responsabilidade da educação, do dia a dia, está onde? Na família, completamente. Então a sua fala é muito interessante, Rose, porque é muito isso que a gente escuta mesmo. Mas a gente vai voltar aqui. Mas antes, vamos para uma entrevista muito especial. Uma pedagoga, Viviane, vai estar falando sobre educação. Preste, você que está em casa, atenção nessas palavras, porque vale a pena, vai trazer muito conhecimento para você. Vamos com essa entrevista especial. Sobre o futuro da educação no Brasil, a minha opinião é que está em crise. Nós temos crianças com dificuldades, adolescentes com dificuldades, professores com dificuldades de ensinar dentro de sala de aula. Realmente é uma crise, eu acho que a qualidade ela tende a piorar se isso não for mudado, né? E a gente tem muito pai, não sei o que fazer, e filho não sabe a quem recorrer. A lei da palmada. Na minha opinião, eu acho válida, porque eu acredito que diminuiu muito esse índice de violência, né, contra menores, contra crianças. Então, a melhor forma de você educar e ensinar uma criança é conversando, é através do carinho, é através do respeito. A gente sabe porque quando você bate na mão de uma criança que ela fez algo errado, ela vai repetir aquilo, né? A pergunta anterior é interessante, muita conversa e muita atenção com os filhos. Observem o que os filhos passam na escola, observem o que eles estão vendo na tecnologia de hoje, o que ele acessa, quais são as páginas. Hoje nós temos vários tipos de tecnologia que bloqueiam. Às vezes não é interessante você bloquear tanta coisa, mas você orientar o que ele está acessando, o que ele está vendo, e sempre ficar de olho. Toda criança a gente fala que deveria vir com um manual, e isso não acontece, senão seria tudo mais fácil. Não adianta, ele não vai imitar o professor, ele não vai imitar o vizinho. O pai e a mãe são o espelho das crianças. Que Deus abençoe todos vocês. Bom, esse programa vai ficar com gostinho de quero mais. Ele não está terminando aqui agora, mas no próximo programa nós vamos continuar falando sobre a educação, que é um legado para as próximas gerações. E nós vamos estar abordando também outros assuntos, a influência da internet, do Facebook na educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens em geral. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em ti. Toda a minha esperança coloquei no Senhor, que se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Seguros, então abriu meus lábios e colocou em minha vida um hino, uma canção. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em ti. Nova esperança e vida és a quem se rende aos teus pés. Se ouvirmos tua voz e anunciarmos teus feitos, te alegrarás sobre nós. O amor tão perfeito, maior alegria, meu prazer, é tua vontade, ó Deus, fazer. Toda a minha esperança coloquei no Senhor.
sou.